Vamos falar de cura. Quando a gente pensa nesse nome, cura, a gente precisa entender que ele está ligado a um alicerce, aonde existe uma ação espiritual que Deus te atende quando você está com a sua fé em atividade, porque o poder de Deus independe da sua fé, mas a sua fé te possibilita receber a promessa. Permite você receber o poder de Deus que está sobre você, porque você entende que a fé em atividade permite alcançar níveis mais altos e você consegue viver a plenitude do milagre. E quando a gente pensa nessa fé vinculado à cura, ligada a uma enfermidade que você esteja vivendo, você precisa entender que existe o seu posicionamento, porque o Senhor está operando sobre a sua vida, mas você precisa se posicionar em realizar aquilo que é sua responsabilidade. Quando a gente fala em endometriose, minhas meninas, a gente está falando de um processo, de uma doença sistêmica inflamatória. A endometriose, ela não é tratada pela cirurgia, porque o que alimenta a endometriose é o seu estilo de vida. E quando eu falo em estilo de vida, eu estou listando uma lista grande de coisas. Vamos falar as principais. A alimentação, top 1. Sedentarismo, top 2. Atividade hormonal, top 3. A desidratação, top 4. A falta de qualidade de sono, top 5. Isso mesmo. Transtornos emocionais, top 6. Intestino não conduzido a uma atividade saudável, top 7. Gente, esses são pilares que precisam estar conduzidos para que a endometriose esteja no processo de tratamento, para que você seja, sim, alcançada pela cura. E eu acredito na cura, sim. É uma cura que te exige mudança de vida. Não adianta você ficar presa a algo temporário e raso, porque isso não vai trazer o tratamento e vai manter a cura sobre a sua vida. Para que a gente possa viver a plenitude do milagre, a gente precisa se posicionar em executar, em caminhar, em sair do comodismo. E isso envolve a sua mudança. E hoje eu quero destacar a alimentação como ponto crucial. Se você sabe e já foi te prescrito que algumas classes alimentares não podem fazer parte da sua rotina, você continua sendo desobediente ao milagre que o Senhor está direcionando na sua vida. Porque o Senhor já te levou, já te conduziu, já te trouxe a informação, já te mostrou o caminho, mas você quer que Ele faça por você aquilo que é a tua responsabilidade. O dizer não para o alimento que é rico em trigo, o dizer não para o alimento que é rico em açúcar, o dizer não para o alimento que é rico em edulcorantes e conservantes artificiais, em dizer não para o alimento que passou por uma fritura, em dizer não para o alimento embutido, o dizer não para o leite e seus derivados em excesso, o dizer não para aquilo que tem trago desfavorecimento para o tratamento dessa doença. Se você não se posicionar e entender que essa doença, por ser uma doença sistêmica, sofre uma inflamação gerada por aquilo que é conduzido pela sua alimentação e que aumenta a insulina, que aumenta o estrogênio, que alimenta o foco da endometriose, você nunca vai conseguir se libertar e viver o milagre da plenitude. Aquela mulher da passagem de Marcos, que o Senhor cita como a mulher do fluxo de sangue, foi dita como uma mulher de grande fé. E a grande fé dela a movimentou em sair daquele lugar que, entre aspas, era um ambiente de conforto em que ela estava vivendo no sentido da doença, porque se ela não saísse daquele conforto em de sentir a dor, em de falar que não aguentava mais, pensa nessa mulher como uma mulher anêmica, uma mulher que estava cansada, fadigada, eram 12 anos vivendo aquela dor. Ela poderia ter ficado naquele lugar ali que ela não conseguisse se movimentar, mas pela fé ela caminhou, tocou o manto do Senhor e foi curada. E o Senhor está falando que tocar o manto para ser curada é você se posicionar, é você mudar seu estilo de vida, é mudar sua alimentação, é mudar a atividade, é hidratar, é dormir melhor, é cuidar da sua saúde emocional. Só assim você vai conseguir o processo de cura e vai poder viver a plenitude. Mas você precisa se posicionar. Você precisa ter domínio próprio e fazer as escolhas e decisões corretas. E eu posso te dizer, existe um caminho e a Nutri está aqui para te ajudar. Que você receba essa mensagem, tome posse dela e se posicione. Amém?